Nós não somos incoerentes com os nossos objetivos. Nós somos coerentes com a nossa identidade. Grava isso. Nós não somos incoerentes com os nossos objetivos. Nós queremos coisas. Você quer coisa. Você quer resultado. Você quer comprar um carro novo. Você quer fazer uma viagem. Você quer comprar sua casa própria. Você quer tudo isso. É claro que sim. Mas a identidade que suportaria as ações que precisam para você alcançar isso, ela não está coerente com esses objetivos. E aí que você desmotiva. É por isso que você começa e para, começa e para, começa e para. Olá, seja bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou o Fernando Blum e durante mais de 30 anos eu fiz uma pergunta que me moveu durante todo esse tempo. Por que as pessoas fazem aquilo que elas fazem? Isso me levou a muitos lugares. Eu fui fazer treinamentos no Brasil, fora do Brasil, para entender o comportamento humano. Só que nos últimos anos eu comecei a me questionar em relação ao tempo de duração de uma palestra motivacional. Por que as pessoas ficam motivadas? Por que as pessoas ficam entusiasmadas, só que isso não dura? Por que as pessoas desistem das coisas que elas mais querem na vida? E aí eu entendi que existe um fenômeno que acontece todo final de ano. Que fenômeno é esse? Eu chamo isso de síndrome de ano novo. 31 de dezembro as pessoas vão para as praias pular a tal das 7 ondinhas. O que elas fazem lá? Elas vão pular as 7 ondinhas e fazer as suas resoluções de ano novo. Elas desejam um ano incrível, elas prometem que elas vão emagrecer, elas prometem que elas vão fazer mudanças radicais em suas vidas, começar a fazer academia, fazer aula de inglês, fazer aula de violão, encontrar o amor da vida. Só que o que acontece é que na primeira semana elas ainda estão empolgadas, só que no decorrer dos meses, aliás, das semanas, o que acontece é que as pessoas vão perdendo esse ímpeto e vão desistindo, vão deixando de lado aquilo que mais elas queriam que acontecesse, que era essa mudança que elas tanto desejaram. E aí, chega um certo momento, ali por volta de final de janeiro, o que elas fazem? Elas dizem, agora eu não tenho mais tempo, agora eu não estou conseguindo mais. Aquele tempo que ela tinha por causa das férias, por causa da motivação, do entusiasmo que ela tinha ali naquele começo de ano, ela já desistiu. E aí ela entra naquilo que eu chamo do piloto automático. Ela volta a fazer aquilo que ela sempre fez. E é por isso que as mudanças não duram. Então, por trás de toda procrastinação existe uma coisa que é chamada de medo. É o medo de fracassar, é o medo de errar, é o medo de ser rejeitado, é o medo de não ser suficientemente bom. Você entendeu? Onde entra tudo isso aí? É exatamente esse o ponto que eu queria chegar com você. Falar daquilo que mais trava a vida das pessoas, que é o medo. Eu fui fazer um treinamento em 2009 lá nos Estados Unidos com o Anthony Robbins. Anthony Robbins é um dos maiores palestrantes, treinadores de alta performance do mundo. E ele falava que existem dois principais medos do ser humano. O medo de não ser amado e o medo de não ser suficientemente bom. O que significa isso para a maioria das pessoas? Tudo que nós fazemos é baseado nesse medo. Nós nos movemos mais pelo medo de não ser aceito, o medo de não ser amado, o medo de ser rejeitado, o medo de fracassar, do que pelo desejo real de conquistar algo maior. As pessoas preferem ficar na zona de conforto, ficar tranquilas onde elas estão, muito menos do que o medo de se moverem. Então as pessoas vão trabalhar muitas vezes porque, eu não quero ficar desempregado, porque desempregado eu vou ficar sem dinheiro eu não consigo pagar minhas contas, se eu não pagar minhas contas eu vou morar na rua. E aí essa dor que as pessoas sentem, o que acontece? Elas vão lá e vão ter que trabalhar, tem que arrumar um emprego, tem que melhorar de vida. E é assim que as pessoas fazem. Não é por ambição, não é por vontade, é muito mais por medo. Infelizmente, esse é o grande ponto. Então esse medo, o medo da rejeição, o medo de não ser aceito, principalmente, tem uma pergunta que vem na cabeça das pessoas que é, o que vão pensar de mim? Eu trabalho muito com redes sociais, então eu tenho perfis no Instagram, tenho canal no YouTube. Então, muitas vezes eu já vi pessoas não postando coisas, não colocando ideias, não criando nada, não gravando vídeo. Por quê? Porque tem um disco na cabeça dela dizendo, o que vão pensar de mim? E se eu não for bom o suficiente? E se eu gravar o vídeo e ninguém gostar? E se as pessoas me odiarem? É por isso que a maioria das pessoas está travada, simplesmente porque elas estão preocupadas com o que as outras pessoas vão achar daquilo que elas estão fazendo. E eu vou conversar uma coisa para você. Durante algum tempo da minha vida, eu também fui assim. Eu também começava projetos, não terminava,
eu procrastinava, eu empurrava com a barriga, simplesmente porque a minha identidade, aquela identidade que foi construída no decorrer de muitos anos da minha vida, ela não era coerente com os meus novos objetivos. Por quê? Porque eu comecei a pensar grande, eu comecei a pensar, cara, eu posso fazer coisas grandiosas, eu posso ter excelentes resultados na minha vida. E por que que toda vez que eu quero alguma coisa, eu começo, mas isso é difícil, isso não é pra mim, isso é complicado. E aí eu voltei lá pra minha infância para entender o quê? Opa, tinha programação ali dizendo pra mim, não, filho, você não vai conseguir, porque nós nascemos na periferia, isso não é para você. E aí eu acreditei naquilo que estavam me dizendo. Eu vou falar, meu pai falava isso. Meu pai falava para mim que a gente tinha que ter o quê? A vida normal, porque aquilo não era para nós, né? A conta de luz era cara, eu não... Sabe aquela história da escassez, né? Vivia na escassez, e essa escassez programou a minha mente. E toda vez que eu pensava em alguma coisa, opa, eu quero viajar o mundo, eu quero comprar meu carro, eu quero comprar meu primeiro apartamento, o que acontecia? Na minha cabeça vinha, não é para mim. Mesmo assim, eu comecei a mudar a minha identidade, eu comecei a tentar ser coerente com aquilo que eu queria, eu comecei a desenvolver as atitudes, os comportamentos e as habilidades que poderiam me levar aonde eu queria. E o que aconteceu? Eu comecei a ter resultado. Eu viajei para vários países, eu tive grandes resultados, eu tive carros, casas, enfim, tive resultados financeiros, mas para mim o principal resultado da minha vida foi o meu crescimento pessoal. Foi essa transformação no meu mindset, na minha mente e em relação ao meu comportamento, às minhas atitudes. Porque a motivação, ela não dura, mas a sua identidade, quando bem construída, ela vai manter você firme. E aí você não precisa de força de vontade. Porque a força de vontade, o que acontece? Você tem que ficar fazendo força o tempo todo. Você fica lá, eu tenho que fazer força para a vontade aparecer. E o que acontece quando a vontade acaba? A força diminui. Aliás, quando a força acaba, a vontade desaparece. Então é o seguinte, se você não estiver preparado, se você estiver inseguro, se você não estiver pronto para mudar, por exemplo, uma identidade que você acredita que você é inseguro, já viu aquela pessoa falar, eu sou tímido, eu não consigo, eu sou inseguro, é tudo aquilo que você repete. Está construindo a sua identidade, está construindo a maneira como você é. Se você acredita que você é uma pessoa insegura, não adianta. Você pode colocar 10 palestrantes motivacionais para te chacoalhar de manhã, você vai acordar, você vai dar 2 pulos, você vai falar, agora eu vou. E o que acontece? Depois de um tempo, a sua identidade, ela vai falar mais forte, porque nós tendemos a ser coerentes com aquilo que a gente acredita que é. Então, se você acredita que você precisa de motivação para você poder se mover, se lascou, porque a motivação ela é boa para começar, mas ela não é boa para continuar. Você precisa ter disciplina, você precisa ter continuidade, você precisa parar de achar que tudo tem que estar perfeito para você conseguir se mover. Então, a identidade sempre vence a intenção, sempre vence. Eu quero mudar minha vida, eu quero mudar meus resultados. Se a sua identidade está lá dentro gritando, dizendo você não pode, você não consegue, isso é difícil, o que acontece? Você vai desistir daquilo que você quer. A motivação, ela não sustenta a mudança. A motivação ela serve para começar. Quem sustenta a mudança é consistência. A consistência é fundamental para você mudar de uma maneira coerente. E aqui entra aquele conceito que é, você não muda as coisas fazendo grandes mudanças. Sabe aquela pessoa que quer fazer aquela dieta louca durante uma semana e depois ela para e volta? Efeito sanfona? A pessoa vai e ela fala, eu vou parar de comer, agora eu vou andar 30 quilômetros, agora eu vai pra academia, fica 3 horas na academia um dia, uma vez só. É melhor você ir pra academia 15 minutos por dia do que você passar 3 horas na academia um dia só por semana. Entende isso? Então é exatamente isso, são as pequenas ações, repetindo as pequenas ações que vão te ajudar a fazer mudanças de forma consistente, vão te dar o estado de presença que você precisa. E a construção de uma identidade, ela precisa do quê? Ela precisa que você tenha coisas que te dão a base para dizer, opa, eu tive resultado. Então, vale mais você ter um pequeno ganho, uma pequena conquista hoje, do que você ficar tentando ganhar uma coisa grande daqui a um mês.
Sabe? Eu quero perder peso, quero perder 20 quilos em 6 meses. O médico fala, em 6 meses você consegue perder peso. Aí você fica, em 6 meses eu vou perder. Só que você não faz nada durante 6 meses. Aí 6 meses você acha que você vai perder peso. Não. É melhor que você perca 1 quilo por semana, que você perca 500 gramas, que você veja ali, que tenha evidência. Você precisa de evidência para fazer com que essa mudança aconteça, para que você sinta o quê? Motivado. Você olhe, opa, é uma pequena conquista, mas é uma conquista que faz você dar o próximo passo. É exatamente isso que a consistência faz. Todas as ações que você faz, elas vão somando uma atrás da outra. A sua identidade, a sua personalidade e os seus resultados não aconteceram do dia para a noite. Eles são a soma, é a somatória de tudo que você fez, de tudo que você acumulou no decorrer da tua vida. Se você não tem resultados bons, significa que talvez você não tenha tido ações suficientes para esses resultados acontecerem. Agora, se você tem resultados que você diz, opa, resultados consistentes, resultados onde você se orgulha deles, talvez você tenha feito coisas que te levaram a isso. Aliás, esse é o que a gente chama de sucesso. O que é o sucesso? Sucesso é a sucessão de ações. Tudo que você faz, uma ação sucede a outra, te leva a um tipo de resultado. E esse resultado a gente pode chamar de sucesso. Então, a regra é a seguinte, faça o que tem que ser feito pelo tempo que tem que ser feito. A maioria das pessoas não chega lá porque para no meio do caminho. Finalizando aqui, eu quero dizer para você o seguinte, as pessoas elas tentam mudar o comportamento, mas a verdade é que o comportamento é apenas o sintoma. Sentir medo, rejeição, medo do desconhecido, medo de não ser amado, procrastinar, empurrar com a barriga, tudo isso são sintomas. A verdadeira mudança acontece quando a sua identidade muda. E para mudar a sua identidade, você precisa começar a ter ações consistentes de maneira que você veja a evidência da mudança. As pequenas mudanças. Muita gente acredita que só vai mudar se fizer uma grande mudança, se romper violentamente com quem era. Isso não acontece, porque a identidade que você tem hoje vai lutar para se manter viva, para te manter do mesmo jeito. Não importa o que você faça, ela vai tentar trazer você de volta, através da sua mentalidade, através daquilo que você faz todos os dias. Então, foca no pequeno, foca nas pequenas coisas, nas micro coisas que você pode fazer todos os dias. Registra cada pequena vitória, registra cada pequeno avanço que você tem na sua vida e perceba o quanto você está mudando. Perceba o quanto você já mudou até hoje. Mas também olhe e perceba também que muitas coisas que você fazia 20 anos atrás, talvez você continue fazendo. E isso está no piloto automático e você nem percebe. Bom, eu quero finalizar essa palestra para você, essa apresentação aqui, dizendo para você que o sucesso ele não acontece para você. O sucesso acontece por causa de você. Você precisa levantar de manhã, motivado? Sim, claro, mas você precisa levantar dizendo, eu sou a pessoa que vai alcançar os resultados que eu desejo. A sua identidade é o que vai dar o tom, vai fazer com que as coisas realmente aconteçam.